Alô, meus amigos do canal Café com Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para gravar este vídeo, que é uma sequência do encontro de Jesus com Nicodemos. E hoje nós vamos estar falando sobre o versículo 12, que ele se encontra lá no Evangelho do apóstolo João, versículo 12. Então, eu gostaria de ler para você qual que é o assunto de hoje. Vamos lá. O versículo 12 diz: se vos falei de coisas terrestres e não creis, como creis se eu vou falar em coisas celestiais, Ou seja, Jesus falando para Nicodemos: se eu falando de coisas terrestres, de coisas do dia a dia, materiais, terrestres, vocês não creem, em relação à religião. Como vocês vão poder crer se eu falar de coisas espirituais, coisas celestiais? Então, Jesus está se referindo aqui sobre a incredulidade humana. Isso mesmo. Jesus está falando sobre a incredulidade humana. Ou seja, nós, criatura de Deus, criado por Ele, e ao mesmo tempo nós não acreditamos nele. Prova disso é que apenas 30% da população mundial, eles têm uma religião cristã. Somente 30% de toda a população do globo terrestre, eles professam uma religião em Jesus, uma religião cristocêntrica. Então, isso fica provado que o ser humano, ele não acredita, nas coisas da religião cristã. Eles preferem uma outra religião do que a cristã. Então nós vemos, por esse motivo, que não é falta de conhecimento, porque a Bíblia ela é o livro mais lido do mundo inteiro, de todo o globo terrestre. A Bíblia Sagrada é o livro que é mais lido no mundo inteiro. Então a gente vê que a humanidade, eles têm conhecimento da Bíblia, e mesmo assim eles não acreditam. Nós vemos, por outro lado, que o turismo religioso em torno de Jerusalém, por onde Jesus andou, todos os países do globo terrestre, as agências de turismo, eles se organizam e fazem as excursões, o turismo religioso até Jerusalém, para mostrar os lugares por onde Jesus andou, dos acontecimentos históricos, que houve, que está relatado na Bíblia. Então todo o mundo, ele tira um proveito econômico dessa situação com esse turismo religioso. Então é um segundo motivo que a humanidade poderia crer em Jesus, mas na prática eles não aceitam e não acreditam, em Jesus e na religião. Então nós vemos a partir de agora que, primeira coisa, Jesus coloca 2 pontos interessantes. Ele fala que nós não acreditamos naquilo que nós temos visto, ou seja, a religião judaica, que a Bíblia, ela narra a trajetória do povo hebreu, e ela explica, nos acontecimentos do Velho Testamento, toda
a criação do povo hebreu até nos dias de Jesus, né, com a nação de Israel. E a partir do Novo Testamento já começa a citar a doutrina de Jesus. Então nós vemos que a Bíblia ela começa a ser escrita há 5.000 anos atrás. Né? É um livro que é preservado para toda a humanidade, mas a humanidade prefere ler como um livro histórico e não como um livro religioso. Né? Porque se 70% de toda a humanidade do globo terrestre não aceita Jesus, não crê em Jesus como religião, é porque a incredulidade é muito grande, né, em toda a face do globo terrestre. Então, por isso que eu quero gravar este vídeo, né, hoje, para falar, né, que nós, né, que temos uma religião, nós devemos falar para esses 70% que não acreditam em Jesus, que a própria religião, ela já é algo definido que nós deveríamos crer. Porque um exemplo disso é que a pessoa, quando não tem uma religião cristã, o modo de vida dela é um. E a partir do momento que ela adentra dentro de uma religião cristã, aceita Jesus como o dominador do seu coração, da sua vida, essa pessoa ela é transformada. Né? A gente vê em toda a religião cristã que as pessoas que praticam a religião cristã, elas são transformadas. Muitos que entram enfermos, doentes, são curados. Muitos que praticavam, né, o erro, o pecado, o crime, eles são transformados e se tornam cidadãos de bem. Né? Muitos que tinham vícios, bebidas, vários tipos de vício, quando entra numa religião cristã, aceita Jesus como dominador da sua vida, ele é transformado. Ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas mesmo assim, as pessoas não aceitam, né? Não aceitam. Elas veem, mas não aceitam. É que Jesus disse: como vocês veem as coisas e não aceitam? É o primeiro ponto que ele fala. E o segundo ponto é, se eu falar de coisas materiais que vocês vejam, vocês não aceitam, como eu posso falar de coisas espirituais? Então o segundo ponto são as coisas espirituais. O que seriam essas coisas espirituais? É que Jesus Cristo, ele vem do mundo espiritual. É o único ser, né, que saiu do mundo espiritual e veio até o mundo material para trazer uma doutrina, para trazer um conhecimento, né, como é o mundo espiritual. Porque até então, nós, como seres humanos, nós não temos essa capacidade de entender o mundo espiritual, como que é o mundo espiritual. E assim vem o próprio Jesus, vem do seu mundo celestial, para aqui na terra, durante a sua permanência de 3 anos e meio do seu ministério. Ele vem ensinar, ele vem registrar pela Bíblia como que é esse mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele, como Jesus fala, ele se constitui de 2 reinos. Um reino de trevas, um reino de sofrimento, um reino de dor, um reino de escuridão, como a Bíblia diz, de chama de fogo, e outro reino, um reino celeste, um reino de glória, um reino de luz, um reino de paz, um reino de gozo, de alegria, que é o reino de Jesus.
Então, nesse mundo espiritual que Jesus vem nos informar como que é constituído, é dois reinos, somente dois reinos. Ou você, quando passa dessa vida para outra, vai no reino das trevas, ou você automaticamente vai para o reino celeste, o reino de glória e o reino de luz. Então, são as duas opções que o ser humano tem após a sua morte. E pelo seu livre-arbítrio, ainda em vida, que ele vai ser encaminhado para um desses dois reinos. Esse é o mundo espiritual. Só que também a humanidade não acredita. Apesar de estar registrado na Bíblia, a humanidade não acredita. Os habitantes do nosso planeta, eles não acreditam. Só apenas 30% que acreditam nisso. É uma coisa interessante esse ponto de vista. Tendo em vista isto, né, que as pessoas não acreditam, nós somos incrédulos, tendo em vista isso, Jesus, ele coloca uma terceira via, uma advertência, ele coloca um sinal de alerta para nós, né, uma outra alternativa. E essa alternativa que eu gostaria de ler juntamente com você que está me assistindo, ela está registrada no livro de Hebreus, no capítulo 10, e o verso 26 e 27. Eu gostaria que você anotasse Hebreus, capítulo 10, e o verso 26 e 27, onde está escrito: porque se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ou seja, o que significa isso? Esse versículo ele significa que Jesus, tendo se dado conta da nossa incredulidade, ele coloca agora uma sensação dentro de nós. Quando nós pecamos, nós erramos, um pecado, um erro que nos agride a nossa consciência, aí vem essa sensação de assombro, uma sensação ruim dentro de nós, né? Uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quem são esses adversários? Essas são as pessoas que são adversárias do reino de Deus, que não aceitam o reino de Deus, não acreditam que existe esse reino de Deus. Então, para essas pessoas, quando elas cometem um crime, um erro, um pecado que é registrado na Bíblia como pecado, automaticamente ela cometer esse crime, entra dentro dela uma certa sensação, um assombro, uma expectação que entra dentro dela de juízo, de ardor de fogo, como se estivesse sendo queimado, como se estivesse sendo assombrado de uma expectação de horror. Isso aí é para a pessoa sentir, porque se ela não crê, mas ela sente dentro dela. A emoção que vem dentro dela é essa, de ardor, de sendo queimado vivo. Essa é a sensação, uma pré-sensação da pessoa que comete um crime que na Bíblia é registrado como pecado. Como penalidade para a vida eterna dela, essa sensação vem ainda em vida, de ser queimado, de sendo angustiado, de sendo punido, né? Então, quando ela falecer, passar dessa vida para outra, nesse juízo, né, nesse reino das trevas, é esse sentimento que ela vai ter. Então aí o homem não pode se tomar por inocente, porque se ele não acredita
mas vem Jesus e coloca a sensação, a emoção dentro dele. E ao passo, por outro lado, se ele aceita esse reino de Deus, esse reino de Jesus, esse reino celestial, ele já sente dentro dele, na prática das boas obras, uma sensação de paz, uma sensação de gozo, de alegria, que é simbolizando o reino celestial. Então, através do livre-arbítrio, nós poderemos escolher, pelo nosso livre-arbítrio, qual reino que nós poderemos seguir após a nossa morte. Então, cabe a cada um de nós analisarmos internamente e reconhecer Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Certo? Se você gostou desse vídeo, divulgue este trabalho, esses vídeos, uma forma das pessoas terem um interesse pela Bíblia Sagrada, porque na Bíblia existe um conhecimento eterno, um conhecimento de paz, um conhecimento de gozo. Então é essa sensação que eu quero passar para vocês que assistem esse canal. Eu agradeço e até o próximo. Obrigado.